Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu venho trazer algumas atualizações sobre o caso Dídia Cardoso. Eu já fiz um vídeo bem completo sobre esse caso, falando tudo bem detalhadamente como aconteceu, o que se sabia até aquele momento, né, sobre o caso, e inclusive sobre a suposta seita ali que envolvia a família da própria Dídia e uma operação de investigação que estava sendo feita em paralelo justamente a respeito de uso de substâncias ilícitas, mas essa semana tiveram várias outras pessoas aí que foram colocadas como possíveis envolvidos em todo esse esquema, em todo esse caso. Então são essas atualizações que eu venho trazer para vocês, inclusive novas pessoas que foram presas no decorrer dessa semana. Então realmente é muita informação, mas se você não sabe do que eu tô falando, não sabe sobre esse caso, já segue assistindo o meu outro vídeo, onde eu conto tudo em detalhes para você entender toda a dinâmica do que se sabia até aquele momento, e depois você corre para cá para pegar as atualizações para que você consiga entender tudo. Bom, mas antes disso, não esquece de se inscrever e curtir para me ajudar, porque sempre me ajuda muito a curtida de vocês, os comentários. E também, se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque eu tô sempre postando outros conteúdos e é uma maneira de você estar mais próximo de mim. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Dídia Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, encantou os torcedores entre 2016 e 2020 ao representar a sinhazinha da Fazenda no Festival Folclórico de Parintins. Depois de se aposentar como a personagem da sinhazinha, a Dídia, a sua mãe Cleusimar Cardoso e o seu irmão Ademar Cardoso passaram a investir em uma rede de salões de beleza bem reconhecido na região. A Dídia, na época, ela também passou a atuar como influência digital, onde nas redes sociais dela, ela sempre compartilhava o seu dia a dia de academia e várias dicas também de beleza. Inclusive, ela tinha cerca de 80 mil seguidores na época. Esse caso ele passou a ser amplamente divulgado quando o corpo da Dídia Cardoso, de apenas 32 anos, foi encontrado no dia 28 de maio de 2024, já sem vida na casa dela, casa onde ela morava com a mãe e com o irmão, e foi encontrado em circunstâncias um tanto assim misteriosas, bem suspeitas. Então a mãe e o irmão, eles foram presos de forma preventiva, até porque já existia uma operação em andamento chamada Operação Mandrágora, onde eles investigavam a participação da família ali em uma suposta criação de uma seita chamada Pai, Mãe, Vida, onde estimulava nessa seita rituais com a utilização de substâncias ilícitas, uma delas sendo uma substância de uso restrito veterinário, que é utilizado em alguns casos em humanos, mas na maioria das vezes é utilizado ali no uso veterinário, para a utilização nesses rituais. Então havia ali, de acordo com a investigação da polícia, uma compra indevida, uma compra ilícita dessas substâncias para serem utilizadas nos rituais dessa suposta seita. Nessa suposta seita, o irmão da Dídia, o Ademar, era colocado como sendo Jesus, a mãe seria a própria Maria e a Dídia seria colocada como sendo Maria Madalena, e eles promoviam a evolução espiritual para outro plano com o uso de substâncias ilícitas, uma delas a ketamina, junto com a meditação, e utilizando como base um livro chamado Cartas de Cristo para fazer esses rituais de meditação, enquanto as pessoas ali estivessem sob os efeitos das substâncias. Acontece que a ketamina é um medicamento extremamente forte, de uso quase que restrito na veterinária. Ele é um produto que não deve ser de fácil acesso de pessoas comuns, inclusive precisa de um controle e retenção de receita, então não é qualquer pessoa que conseguiria comprar esse medicamento. E, de acordo com as investigações da polícia, a própria família estava conseguindo ali comprar esse medicamento de forma irrestrita, de forma ilícita, para serem utilizados ali pela própria família e também em utilização ali na própria seita, nos próprios rituais da seita. Então a polícia já vinha investigando todo esse caso, toda a situação, né, dessa compra ilícita, inclusive a própria empresa que promovia, né, a venda desses ilícitos para a família já vinha sendo investigada, e por causa disso, né, eles constataram que sim, haviam irregularidades, e por isso eles acabaram prendendo ali o próprio irmão da Dídia e a própria mãe. E a Dídia, que também estava sendo investigada, ela acabou não sendo presa porque ela veio a óbito antes disso. Mas então a família, ela já vinha sendo investigada já há um bom tempo por causa dessas irregularidades a respeito da compra desse produto e de outras substâncias também que deveriam ter um acesso restrito para alguns grupos de pessoas, mas que a família estava tendo acesso. Por causa dessa operação, além da mãe e do irmão da Dídia, outros 3 funcionários da rede de salão de beleza da família foram presos por também supostamente estarem envolvidos no esquema
de compra e administração dessas substâncias ilícitas para serem utilizadas no pai e mãe vida. Então, continuando aqui com as atualizações, no outro vídeo eu compartilhei um áudio onde a mãe da Didia supostamente enviava um áudio para um familiar, onde ela dizia, quando o corpo da filha foi encontrado, que o corpo da filha dela tinha sido levado para ser aberto, mas que ela acreditava que a filha iria voltar, ou seja, meio que ressuscitar, depois que o efeito dos alucinógenos que ela tinha utilizado naquele dia passassem, e que para isso bastava fazer orações. Então a mãe dela, ela se encontrava naquele momento totalmente fora de si. Só que o que acontece? Dentro desse vídeo, a própria mãe da Didia, ela cita o nome de uma outra pessoa que estaria ali na casa para ajudar a Didia a parar um pouco com o vício dela. Acontece que a Didia, ela estava numa situação bem grave de dependência química, então teriam chamado um ex-namorado da Didia, que era o Bruno. Esse Bruno, ele teria passado ali a semana que antecedeu a morte da Didia, tentando justamente ajudar ela a controlar um pouco desse vício. E nesse áudio, a mãe da Didia, ela conta que o Bruno teria sido a pessoa que viu o corpo da Didia ali, já sem vida, e teria chamado a emergência quando ele percebeu que ela estava sem vida. Ô Cleomar, eu não vou ser a próxima, coisíssima nenhuma, entendeu? O corpo não morre. Só não teriam que levar minha filha para abrir ela, mas não me importa. Abriram a Fátima cheia de tumor. E onde que a Fátima tá? Contando o testemunho dela aí em Parintins. Entendeu? Quando não é a hora, não morre. E a Didia vai voltar sim. Basta orar. Quando passar o efeito dos psicodélicos que ela tomou, não sei o que ela fez no quarto sozinha, sei lá. Eu não dormia com ela. Entendeu? Eu estava dormindo aqui, o Bruno estava aqui para justamente tirar, deixar a gente. Ela estava tentando parar, a gente estava tentando limpar ela, entendeu? Diminuir, mas eu não sei o que aconteceu. Ela caiu, parece, lá do lado da cama. Quando ele me chamou, ela já estava sem respirar no chão, ele estava dormindo, ela dormindo, não sei o que aconteceu, não sei o que ela fez. Sei lá, só sei que tinha, não, lá do lado, lá uma xícara quebrada. Então, pelo fato de que existia uma outra pessoa, além da própria mãe e do irmão ali na casa, no momento em que a Didia teria morrido, obviamente a polícia ia chamar essa pessoa para prestar depoimentos. Então, o Bruno, ele foi solicitado para comparecer na delegacia para prestar depoimentos sobre o que tinha acontecido naquele dia. Então, na segunda-feira, 3 de junho de 2024, o Bruno foi então chamado ao 1º Distrito Integrado da Polícia para prestar depoimentos, já que ele foi a última pessoa que esteve com a Didia e que estava lá para cuidar dela. O Bruno chegou na delegacia com o advogado dele por volta das 4 horas e o depoimento realizado durou cerca de 1h40. E quando ele estava saindo da delegacia, ele já foi abordado por alguns repórteres que ficaram questionando o envolvimento dele no caso, sobre mais informações do caso, e ele disse que não tinha nada a comentar e que apenas era o ex-namorado da Didia. Nada a declarar, tá? Você que ligou pra polícia pra socorrer ela? Licença. Não, já dei meu depoimento pra polícia aí. Sobre a seita, Bruno. Não tenho mais tatuagem. Tirou a tatuagem da seita, Bruno? Não tenho tatuagem. Você tem medo de esconder alguma coisa, Bruno? Não, senão tá na delegacia, né? Tem o conhecimento das mensagens que estão circulando, Bruno? Eu não quero que eu falar, pô. Eu já falei, já foi tudo pra polícia, tá? Delegacia. Então, esse foi a única coisa que ele falou ali depois que ele saiu do depoimento, quando ele foi questionado pelos repórteres ali que estavam esperando a saída dele. Algumas fontes, inclusive, dizem que o relacionamento do Bruno com a Didia, ele tinha várias idas e vindas, mas eles já tinham um relacionamento, assim, de muitos anos. Então, o Bruno aparentemente era uma pessoa que estava ali bem envolvida com o dia a dia da família, ele era bem próximo ali da família. Então, por isso, provavelmente a família teria chamado ele ali para dar esse apoio à Didia, já que ela estava numa situação bem difícil. E é isso que ele relata, que de fato ele teria ido naquela semana, porque a Didia, ela estava numa situação de vício muito grande. Então ele teria ido justamente para tentar ajudar ela a amenizar, né, o consumo dessas substâncias, porque ela estava realmente num nível bem alto de dependência química. Além disso, o Bruno também poderia supostamente estar envolvido com a seita Pai Mãe Vida, mas o que faz pensar e levantar essa suspeita
suspeita é porque ele supostamente também tem ou tinha a tatuagem escrita Pai, Mãe, Vida, assim como a mãe da Didia e o próprio irmão. Um outro ponto bastante suspeito aí desse caso é porque vazou um vídeo onde o Bruno ele é visto empurrando o carro da Didia e deixando na frente de uma loja praticamente durante o velório da Didia, e esse carro só foi descoberto porque os próprios funcionários dessa loja ligaram para a polícia avisando que tinha um carro abandonado já há alguns dias. Quando os advogados da defesa da família foram questionados por esse fato, eles disseram que na verdade o carro teria parado de funcionar enquanto o Bruno estava a caminho do velório, e o estranho não é nem o fato do carro ter parado de funcionar, mas o fato deles não terem comunicado para a polícia, que já estava no processo de investigação, que tinha esse carro aí parado da Didia em determinada loja. Então simplesmente eles omitiram essa informação e já existia uma investigação em andamento, inclusive com suspeita de possível homicídio. Então assim, é um fato que gerou um alerta ali para a polícia, porque eles não entenderam, né, pelo o fato da defesa não ter avisado, né, que o carro da Didia, da vítima, ali que eles estavam investigando, estava simplesmente parado em uma determinada loja, que tinha sido levado pelo próprio ex-namorado, que foi a pessoa que encontrou ela sem vida. Então é toda uma situação muito estranha envolvendo a relação desse carro. Tudo bem o carro ter quebrado, acontece, mas o que estranha mesmo é o fato deles não terem comunicado antecipadamente para a polícia que existia esse carro ali parado, até para que fosse feita uma perícia nesse próprio veículo. Então a polícia ficou bem alerta sobre essa informação e bem suspeita ali sobre o fato de não terem avisado sobre esse fato. Então a principal hipótese da polícia e da investigação é que de fato a Didia ela tenha morrido em decorrência de uma superdose de ketamina ou de outro ilícito, de outra substância ilícita. Porém, o exame necroscópico e toxicológico só vai ser liberado, a versão final, até o final do mês. Então a polícia ainda está aguardando o resultado desses exames para bater martelo a respeito do que é que causou a morte da Didia, se foi de fato a ingestão de alguma substância em superdose ou se foi alguma outra situação externa que eles ainda não sabem. Então eles estão de fato esperando aí o resultado desses exames para poder cravar o que de fato gerou a morte da ex-sinhazinha. Acontece que durante a semana um outro personagem chegou para prestar depoimentos na delegacia. Essa pessoa se chamava Atos Silveira, ele era um ex-personal trainer ali da família e ele se deslocou até a delegacia para prestar algum depoimento sobre a relação que ele tinha ali com a família e algumas coisas que ele já tinha visto ali enquanto ele esteve em contato com a família, enquanto ele esteve na convivência ali da família. O Atos comentou em entrevista que conheceu a família Cardoso em 2020 porque foi chamado para ser personal trainer da Didia e do Ademar por parte do Bruno, o ex-namorado da Didia, mas na época por motivos pessoais ele teria se afastado da família. Até que em janeiro desse ano o Ademar chamou novamente o Atos para ajudar a Audrey, que era ex-companheira dele naquele momento. E aí o Atos ele comenta nessa entrevista que quando chegou na casa da família Cardoso ele ficou extremamente surpreso com o estado de saúde da Audrey Scott, porque ela estava extremamente debilitada, ela estava pesando cerca de 30 a 40 quilos e ela usava fraldas, e ele ficou muito surpreso porque ele já conhecia a Audrey daquela primeira interação que ele teve com a família, na época que a Audrey frequentava a academia, né, que ele frequentava ali também, e na época ela era uma menina muito bonita e muito forte. Inclusive o Atos, ele é um participante importante que foi encontrado essa semana, porque ele tem sido ativamente acusado de ser a pessoa que introduziu o uso da ketamina na família Cardoso. Então, como ele foi chamado ali para ser personal e coach ali da família, então ele era a pessoa responsável tanto pelos treinos quanto pela alimentação, porque a família ali, principalmente a Didia e o Ademar, eles queriam colocar o shape, né? Eles queriam ficar bonitos de corpo, então teriam chamado o Atos para isso. E supostamente durante essa época aí que ele serviu como coach e tudo mais para a família, ele teria introduzido algumas drogas na família e uma delas seria a ketamina. Obviamente, ao ser perguntado sobre se ele introduziu essa substância para o uso da família enquanto ele prestou serviços de coach e personal trainer, obviamente o Atos ele negou, ele disse que não faria isso, obviamente. Ele realmente só fazia o serviço de administrar tanto a alimentação dos próprios clientes quanto também os treinos. Então ele não teria nenhuma relação com a utilização dessa substância enquanto ele estava prestando ali serviços para a família. A ketamina, teria introduzido o uso da ketamina na família Cardoso. Quer saber? Bom, como eu falei, meu contato com eles foi naquele tempo, 2020, né? Pra mudar o corpo dele. Tanto que eles ficaram bonitos, ficaram shapeados, né? Como que eles chegaram a esse shape? Treinando. Treino direto. Então, Anabolizantes. ó, sem anabolizantes.
Tanto que a dieta, no caso, o treino que eu faço, meus clientes é prova disso. Tanto que todos eles, no caso, não utilizam a droga. Porque é completamente fora do nosso esporte. Sim, a gente vai levantar peso, carregar peso, mas a gente vai treinar anestesiado, tipo assim, não tem como, é impossível. O Atos também comentou em entrevista que nesse dia que ele foi na casa da família Cardoso para ver a Audrey, naquela situação ele chegou a ver um grupo de cerca de 6 pessoas assistindo a vídeos do Cartas de Cristo na casa da família e que ele inclusivamente foi chamado para fazer parte e fazer uso da ketamina naquele dia, mas que ele negou porque ele já conhecia o efeito daquela substância, então ele não queria de forma nenhuma utilizá-la. Apesar disso, apesar de dar essa negativa para a família no dia, o Atos ele comenta que mesmo dizendo que não queria fazer uso da substância, a Didi supostamente teria aplicado nele de forma meio que escondida ali no braço, na parte de trás do braço dele, enquanto ele estava conversando ali com a Ademar. Então ele teria sido aplicado de forma involuntária pela Didia. Naquele momento ele comenta até que repreendeu a Didia porque ele não gostou da atitude ali, porque ele já tinha dito que não queria, mas ele acabou começando a sentir os efeitos da substância, porque é uma substância que começa a fazer efeito muito rápido. Então já estava feito ali, ele não tinha muito o que fazer. Quando eu fui no caso, lá na casa do Rafael, no Ademar, eu fiquei falando com eles online, pra saber como é que ela tava, Alden. Porque na época assim, eu falei que tinha que fazer mais ou menos, né? E ele introduziu, no caso, o soro nela, né? Ela ficou até melhor. Então a gente tava falando online. Até então, no caso, ele me chamou pra voltarem a treinar. E nesse dia que eu fui lá, no caso, tava todo mundo sentado lá, digamos assim, a hora das 6 horas da tarde. Dia que a hora do expediente tinha acabado. Tinha 7 pessoas sentadas na sala e uma TV assim, de 55 polegadas, assim, escrito Carta de Cristo. Aí quando eu passei por lá, trouxe a primeira coisa que ela foi falar, achei que ela não sei. Falou bem assim, você tem que sair da Matrix, tem que utilizar isso, não sei o que. De todas as formas. Eu falei, não, conheço isso, conheço a... não vou usar. E fui lá pra cozinha, que no caso não estava o Ademar. E a André, tava andando já. Eu não tava nem andando quando eu vi ela. Tanto que eu cheguei lá com ela e falei assim, André, você tava me conhecendo? Porque eu conhecia ela, né? Quando eu estava conversando com o Ademar, no caso, bem em frente assim, por conta da Audrey, chegaram com a bolha de mim assim, eu tava de costas, e aplicaram bem aqui em mim assim, ó, muito rápido isso. Eu falei, cara, não faça isso. Eu fiquei um pouco tonto durante uns 15 minutos. E ele até comenta que acabou não denunciando essa ação da família porque ele já estava vendo que a família estava numa situação muito difícil. Então ele simplesmente acabou se afastando porque, de acordo com ele não queria estar envolvido num grupo de pessoas que faziam uso daquele tipo de substância. E a Clocimar pediu pra eu sentar lá pra assistir o vídeo. Eu falei, tá, eu aceito. Eu não quero que eu aplique nada em mim. Aí eu sentei. É um vídeo muito chato. Bom, quando eu passei, eu entrei na casa, ele já estava no efeito. Mas a droga passa efeito rápido, assim, que 1 hora, 2 horas no máximo. Então quando eu fui assistir o vídeo, ou seja, eles estavam mais tranquilos eles. Então assim, o vídeo era a Carta de Cristo, era algo falando assim, digamos que, distorcendo o que a Bíblia fala, entendeu? Tipo, eu sou cristão, não tenho nada contra assim, não tenho religiões, enfim. Eu creio em Deus. Não um caso que uma pessoa possa ser Deus, entendeu? Quando eu vi todo mundo naquela situação sentado, não conseguiam fazer, depois tinham que treinar, né? Naquele pátio. Não conseguiam fazer um agachamento. Eu falei, não, eu quero afastar disso aqui. Tá todo mundo protegendo essa droga, tá todo mundo drogado, já estão se prejudicando. Simplesmente eu vou embora aqui. Eu afastei, tipo assim, no caso, digamos que... Pra mim, assim, cara, foi algo assim... Digamos que bem... Eu falava sério, grotesco, assim, a gente ter feito isso comigo. Inclusive, eu gosto muito dela, uma pessoa que tinha assim, aqui, tinha um grande carinho por ela, por mais que tiveram feito mal pra mim no passado. E assim, eu até postei numa publicação falando sobre ela. Infelizmente, no caso, não faleceu porque a família não cuidou dela. A família realmente queria matar. Pode. Fez assim, na verdade, eles identificavam tanto que eu usava tipo aquilo como se fosse,
nunca vou morrer e pronto. Apesar disso, uma outra denúncia acabou recaindo sobre o Atos, que foi uma nota publicada pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, informando que o Atos Moraes Silveira não possui formação em educação física ou registro profissional, portanto ele nunca poderia atuar ou ser reconhecido como personal trainer. Ou seja, ele supostamente estaria realizando esse tipo de atividade de personal trainer, mas ele não tem nenhum registro de que pode, né, executar esse tipo de atividade, já que ele não teria formação registrada de personal trainer ou de educador físico, e esse tipo de crime prevê até 3 meses de reclusão. Inclusive, diante a quantidade de denúncias que eles estavam recebendo, o próprio conselho protocolou uma nota-crime para o Ministério Público do Amazonas para que eles possam investigar essas atividades ilícitas que o Atos supostamente estaria promovendo para diversos clientes ali na região, para que ele seja investigado. Então, no dia 7 de junho, na sexta-feira, o Atos Silveira, o personal, e o Bruno Roberto, o ex-namorado da Didia, foram presos de forma preventiva pelo suposto envolvimento com a família. Inclusive, um ponto de observação bem grave é de que quando o Atos ele foi preso, quando ele foi abordado pela polícia, ele estava aplicando nele mesmo uma substância chamada Potenai. Ele estava com a seringa aplicando essa substância, que é uma substância utilizada em animais de grande porte, é também uma substância de uso veterinário, então é um ponto assim de bastante atenção. E essa substância ela pode causar diversas situações e reações adversas no ser humano, inclusive pode alcançar alucinações, agressividade, arritmia, agravar depressão e outros efeitos colaterais. E esse estimulante ele é fabricado para uso exclusivo em animais. Então é um ponto que chamou bastante a atenção da polícia quando eles foram ali abordar o Atos para fazer o ato da prisão. De acordo com a entrevista dada pelo próprio advogado do Atos, o cliente dele teria sim feito uso dessa substância, inclusive ele já fazia uso dessa substância em grandes dosagens já há um bom tempo, e que ele teria inclusive dependência química a respeito dessa substância. Então, no momento da prisão do Atos, ele estava se auto-aplicando. Ele faz uso de Potenai, e as pessoas entendem que o Potenai é uma substância, é um anabolizante. O Potenai, para você entender, o Potenai ele é um complexo de vitamina utilizado para animais, cavalo, boi. Quando o animal está de repente com certa fraqueza, não tem força, aí os veterinários aplicam a dosagem de 1 a 2 ml para cada 25 quilos de peso do animal. E cada bujão, como é chamado, a garrafinha, tem 10 ml. O Atos faz uso, às vezes, de 30 ml numa única dosagem. Então, é bem triste essa situação. Nós temos aí um usuário, tá bom? Quero aqui enfatizar que quando se abre o termo usuário, dependência não é só de uma cocaína, de uma maconha, mas existem outros elementos, outras substâncias que as pessoas se viciam, né? Vão encontrando ali uma forma de satisfazer aquele momento. Então o Atos encontrou no Potenai, que o Potenai dá força no animal. E o Atos era um fisiculturista, né? E foi se adaptando a essa rotina e passou a ter a dependência do Potenai. Foi visível até inclusive no dia que ele foi conosco para a delegacia, na roupa dele, o delegado observou que estava escorrendo. Com relação à prisão preventiva, tanto do Bruno, o ex-namorado da Didia, e do Atos, o ex-personal trainer, o delegado do caso ele contou que solicitou a prisão preventiva dos dois porque eles conseguiram identificar algumas inconsistências dos depoimentos relatados pelos dois em comparação com algumas evidências que eles encontraram nos celulares. Então, assim, eles conseguiram identificar que não bate exatamente tudo ali que eles contaram, e em decorrência disso, eles acabaram optando, né, por uma prisão preventiva para poder investigar de forma mais calma, para conseguir identificar qual é a real história, né? Ou o que eles contaram ou o que eles encontraram. Bruno e o Atos, durante a análise do depoimento deles, em confronto com o que foi coletado nos aparelhos telefônicos que já estavam sob posse da polícia em análise preliminar de quebra de sigilo de dados telemáticos, a gente conseguiu identificar algumas inconsistências que levaram à suspeita aí para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, e por isso representamos pela prisão preventiva e temporária deles, né? Eles
Eles ainda não especificaram quais eram essas inconsistências. Provavelmente nos próximos dias a polícia deve colocar no relatório, né, de investigação quais seriam essas inconsistências, mas o fato é que eles estão presos de forma preventiva justamente porque houveram essas inconsistências nos depoimentos prestados com as evidências que eles encontraram nos celulares tanto do Bruno quanto do Atos. Já o dono da clínica veterinária investigada de supostamente promover a venda de forma ilícita, o repasse de forma ilícita dessas substâncias, o José Máximo, ele foi solicitado e intimado algumas vezes para prestar depoimentos essa semana, porém ele não apareceu em nenhuma dessas vezes e como ele não aceitou, né, a intimação da justiça, ele não apareceu ali para prestar os depoimentos, foi aberta uma solicitação de prisão preventiva dele também, e aí nesse sábado, no dia 8, ele acabou se entregando ali para a justiça, se colocando à disposição para prestar mais depoimentos. Além do próprio dono da clínica veterinária, 2 outros funcionários foram também presos de forma preventiva, porque eles supostamente teriam ajudado ali a clínica a apagar algumas evidências, algumas provas da venda ilícita de algumas substâncias, atrapalhando assim o decorrer das investigações. Então, como eles supostamente fizeram esse papel aí de jogar algumas evidências fora, tentar atrapalhar a investigação, eles também foram presos. Então, até o momento seguem presos a Cleusimar, que seria a mãe da Dídia, o Ademar, que seria o irmão, então eles seriam ali os supostos cabeça da suposta seita, e os outros membros do grupo, que seria a Verônica da Costa Seixas, que era gerente do Salão Bela e Femme, o Marlisson Vasconcelos Dantas, que era o cabeleireiro, e a Claudiele Santos da Silva, que é a maquiadora do salão, que supostamente estavam envolvidos por serem responsáveis por comprar e administrar as substâncias. Já a Claudiele Santos da Silva, ela era maquiadora do salão e ela supostamente estava envolvida no esquema, ela tinha sido presa junto com os demais no início das investigações, mas ela teve a prisão dela convertida para prisão domiciliar porque ela tem uma filha bem pequena, então ela teria que dar esse suporte para a filha dela, então ela é a única que conseguiu sair do cárcere da prisão para continuar em prisão domiciliar. Já os outros que entraram agora recentemente, que foram presos recentemente, seriam o ex-namorado da Dídia, o ex-personal trainer da Dídia, que seria o Bruno e o Atos. Também o dono da clínica veterinária, que seria a empresa que estaria liberando essas substâncias para a família. E também outros 2 funcionários que teriam ajudado a se desfazer de algumas provas ali no processo de investigação. Então, até o momento, essas pessoas são as principais envolvidas e investigadas ali no esquema e de fazer parte da família e de promover, né, esse esquema de uso de substâncias com essa proposta de ascensão espiritual, sair da Matrix e tudo mais. Tudo isso eu explico lá naquele primeiro vídeo, o vídeo mais completo, que eu já deixei disponibilizado aqui para vocês. Então, se você não sabe como era esse esquema, como essas pessoas estavam envolvidas, já volta lá no vídeo, ele é bem completo. Inclusive tem áudios para explicar como tudo aconteceu. Mas essas pessoas são as envolvidas até o momento. Essas foram as últimas atualizações da última semana. Inclusive eu esperei, de fato, saírem mais algumas informações para fazer um vídeo um pouco mais completo, né? Dessas pessoas que foram sendo colocadas como processo de investigação. Mas qualquer nova atualização eu venho trazer um novo vídeo também nessa ideia de trazer um conjunto já de informações para não ficar a informação picada, porque eu prefiro realmente trazer uma cronologia dos fatos para que seja repassado de forma mais entendível possível para vocês. Bom, sobre as atualizações é isso. Tô esperando essa semana, provavelmente a polícia vai esclarecer mais algumas coisas, principalmente a respeito dessas evidências que foram encontradas no telefone do Atos e do Bruno, que justificaram a prisão preventiva deles. Também provavelmente vai ter mais desenrolar a respeito da prisão do próprio dono da clínica veterinária e dos funcionários. Então, muito provavelmente vai ter muita movimentação ainda essa semana e atualização sobre esse caso. E quando tiver, de fato, uma quantidade legal de informações para trazer para vocês de forma cronológica, eu venho trazer mais um vídeo de atualização. Mas, por enquanto, é isso. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esquece de qualquer atualização sobre o caso, qualquer informação. Caso eu tenha passado alguma informação equivocada aqui, comenta aí embaixo, ou alguma informação que eu deixei de passar aqui nesse vídeo, também comenta aqui embaixo, até para me ajudar a trazer cada vez informações mais completas aqui para vocês, quem sabe no próximo vídeo. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o curtir, porque me ajuda muito. E se você quiser, claro, me segue nas minhas outras redes, porque eu tô sempre postando outros conteúdos e é uma forma de você ficar bem mais próximo de mim. Bom, é isso, eu te espero no próximo vídeo.